Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de fevereiro de 2026, quinta-feira, um dia muito importante por razões que provavelmente ninguém está pensando, porque hoje expira um acordo já de décadas e décadas entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre o uso e testes e proliferação de armas nucleares. Então, expira hoje. Esse tratado, em princípio, né, nas últimas décadas, conseguiu baixar bastante a fervura, né, a temperatura dessa Guerra Fria. Vale lembrar que acho que 87% das ogivas nucleares do mundo, ou do poder nuclear do mundo, está na mão desses dois países. O que me preocupa também são os outros 13%. Não é? Então, ok, tivemos décadas sem testes na atmosfera, sem sei lá o quê, coisas, sem proliferações malucas de mais mísseis por aí, né? De dezenas de milhares de ogivas, algumas foram guardadinhas, olha, está aqui, a gente não vai usar. Hoje o tratado expira, não é? E alguém perguntou para o Trump, o que acontece? Ele falou, ele expira. Então, estamos provavelmente abrindo a porteira para... Não sei exatamente o que, espero que isso não signifique absolutamente nada, mas levando em conta as pessoas que hoje estão no exercício do poder, não é? A gente fica bastante preocupado, e eu estou mais preocupado ainda com essa história de bilionários regendo as nossas vidas. Qualquer coisa que você... as suas interações hoje... de uma maneira ou de outra vão ser regidas por bilionários. Se você abrir o Facebook, o Instagram, o Twitter, comprar alguma coisa na Amazon, toda a sua vida cotidiana está na mão de bilionários, quer você tenha eleito ou não. Mas hoje teve uma notícia bastante um pouco perturbadora, que, veja, são duas notícias. A primeira delas é Jeff Bezos investiu, entre aspas, 75 milhões de dólares para fazer um documentário completamente delirante sobre a primeira-dama americana, que é uma personagem sobre a qual me recuso a falar. E 75 milhões de dólares, obviamente, é o que eu lembro quando eu trabalhava em TV, tinha uma coisa que quando a gente fazia alguma coisa que era meio para agradar o governo, o anunciante, a gente chamava de chapa branca, né, para fazer um conteúdo totalmente chapa branca, né? O cara está realmente puxando o saco do poder de plantão, não é? E ela levou um cachê de 28 milhões de dólares. Nem quero imaginar do que se trata esse documentário, pelo visto é um fiasco de bilheteria, mas ao mesmo tempo, bom, tudo bem, ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser, ele quer puxar o saco do presidente, ele puxa, não é? Mas acontece que há algum tempo atrás o Jeff Bezos tinha comprado o Washington Post, que é uma instituição do jornalismo mundial. Ele comprou prometendo jamais interferir e tal, mas de ontem para hoje teve um facão, ou como a gente chamava nos meus tempos de TV e jornalismo, um passaralho, né? Um facão, demitiram 300 jornalistas sumariamente. Né, gente que estava no front, gente que estava no Irã ali, ou estava na Ucrânia levando bomba na cabeça, de uma hora para outra recebe um e-mail e fala, lamento informar, mas você não está mais trabalhando para esse jornal. E aí você fica pensando, ok, o jornal parece que estava deficitário, né? Por culpa de quem? Por culpa das plataformas desses mesmos bilionários. Então, para economizar custos, ele demite 300 jornalistas consagrados, respeitadíssimos tal, e coloca dinheiro num pseudo-documentário sobre a pseudo-primeira-dama do pseudo-Trump. Né? Então é um mundo bastante peculiar, e isso me faz lembrar, isso é uma coisa gozada, eu sempre me lembro aqui de um episódio do Seinfeld. Na verdade, não sei se foi um episódio, ou se foi, não, na verdade que é um show, ele era um comediante de stand-up, né, esses comediantes que falam no palco, meio de improviso e tal, e ele tem, eu vou achar esse vídeo e vou compartilhar com vocês, sobre o capacete como a demonstração, né, de que realmente a humanidade não tem jeito, porque em algum momento a humanidade avança tecnicamente a ponto de conseguir se deslocar a centenas de quilômetros por hora, né, mas aí ela descobre que há um pedregulho no chão e você se esborracha e quebra a cabeça.
né? Então, ok, ela inventa a motocicleta, inventa seja o que for, o automóvel, né? E aí o que acontece, as pessoas vão dirigir feitas umas loucas e vão bater e bater a cabeça. Aí o que você faz? Você para de dirigir máquinas completamente inseguras? Não, você põe um capacete, para justamente você continuar fazendo o que você deveria ter parado de fazer, né? Então, essa pequena observação do Seinfeld sobre a natureza humana, né, essa nossa propensão a continuar fazendo coisas completamente injustificáveis, eu conecto com uma questão que diariamente me choca. Eu continuo assinando ali no Twitter e também no Blue Sky. O Twitter está um horror, o Twitter virou praticamente um caça-níquel. Cada vez que você abre aparece uma coisa diferente e não é exatamente... Bom, tem algum algoritmo ali, não é? Mas o Memorial de Auschwitz tem um trabalho que eu acho sensacional, maravilhoso, né, de resgate da memória do Holocausto, e todo santo dia ele lembra de pessoas, né, que morreram por conta do nazismo. Então ele vai botar fotos ali de homens bem-sucedidos, mulheres, de repente um cara que era um encanador, ou seja, histórias humanas, né, e muitas delas são crianças, muitas delas são bebês de colo, né? E aí tá, a notícia está assim, olha, essa criança chegou num trem de 1.000 e tantas pessoas em Auschwitz, sei lá, 200 foram selecionadas para trabalhos forçados e as outras 800, incluindo esse bebê e muitos outros bebês e mulheres grávidas, etc. e tal, foram mortos industrialmente numa câmara de gás e depois devidamente cremados. Aí você fala, 800 pessoas por dia. E aí tem um pequeno detalhe por trás disso. Essa questão de industrializar a morte não é só uma questão de eficiência germânica, mas é porque, em princípio, no início, né, dessa perseguição aos judeus e a outras minorias, me perdoe, limpando um pouco a garganta aqui, no início, né, do morticínio, da mortandade, o que acontecia era o fuzilamento. Se abria ali uma vala no meio da estrada, né, botava ali uma fileira de pessoas completamente indefesas, metralhava todo mundo, empurrava para a vala e pronto. Aí o que acontece é que muitos soldados começaram a se sentir um pouco mal, né? Coitados dos soldados, né, forçados a presenciar ou vivenciar uma coisa dessas tão traumática. O que eles fizeram? Pararam de matar as pessoas sumariamente, de metralhar mães e mulheres grávidas e crianças de colo? Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todo mundo dentro de um caminhão, né, dentro da caçamba, como se fosse um container de um caminhão, a gente tranca todo mundo lá dentro, a gente pega o escapamento de um Fusca, né, e coloca esse escapamento do Fusca, e aí pronto, todo mundo morre asfixiado ali, nenhum soldado precisa ficar traumatizado, mas é lógico, depois você tem que tirar os corpos dali e tal, até algum engenheiro propor uma solução industrial para isso, para poupar a sensibilidade dos pobres soldados nazistas, né? E aí a gente se pergunta por que ninguém questionou se fazia sentido matar os outros, né? Então esses pequenos desculpa começar o dia com coisas tão perturbadoras assim, mas é que alguns dias são mais complicados do que outros, sobretudo quando a gente vê, né, bilionários fazendo escolhas claras, né? O jornalismo, em princípio, que se dane, né? E vamos aqui produzir conteúdo lixo para uma mulher completamente estranha, fake, né? Quase que um robô, quase que um androide, não é? E isso, a ordem de prioridades é uma coisa bastante peculiar. E já que a gente está falando sobre bizarrices humanas, hoje eu sigo, tanto no Twitter como no Blue Sky, eu sigo aquela física, divulgadora de ciência, pesquisadora, que é a Sabine Rosenfelder, e ela estava retweetando, repostando ali uma estatística meio estranha, né, que na Alemanha tem 80 mil casos de mutilação genital feminina por ano, 80, alguma coisa assim, e estava aumentando. Eu falei, pera, tanto só, eu me lembro dessa história de mutilação genital feminina, que eu não sei se vocês já ouviram falar, o que acontece, meninas criancinhas, às vezes um pouco mais velhas, tal, elas são submetidas a um procedimento simplesmente medonho, não é nem medieval, é simplesmente bárbaro, em que outras mulheres vão lá e mutilam o órgão sexual, vão cortar o clitóris, vão cortar os lábios vaginais, né? Em alguns casos vão até costurar ou fechar um pouco a vagina, não é? E isso, eu não preciso dizer que isso mutila
gente para o resto da vida, vai comprometer sua saúde física, vai comprometer sua saúde psicológica, vai comprometer sua saúde sexual. Mas eu achei que isso fosse uma bizarrice que ainda persistisse em algum rincão, em algum sertão no meio do nada, no norte da África, não sei. Pois bem, quando eu vi essa notícia sobre a Alemanha, eu falei, em suma, perguntei para o nosso amigo Perplexity dessa vez, que ele procura fontes jornalísticas, ele é um pouco mais confiável, eu falei, por favor, você podia me dar umas estatísticas? Porque é uma prática completamente pavorosa, né? Ainda mais são mulheres fazendo isso em mulheres, o que torna a coisa um pouco mais estranha ainda. Não é? E aí o número é um pouquinho perturbador, eu acho, né? Tá bom? Hoje, no mundo, provavelmente 200 e tantas milhões de mulheres estão mutiladas por causa dessa prática. Então, vivas, hoje você tem maior que a população do Brasil inteiro, de mulheres que tiveram a sua vida inteira comprometida por uma prática que é completamente inexplicável, não é? 200 e tantos milhões de mulheres estão mutiladas por conta dessa história. E aí eu falei, pensa só, não é possível. Aí não, isso está concentrado aqui e ali, na África, aqui em Gana. Em alguns países, se você vai para... Eu vi que as estatísticas eram insanas. Tem países, como a Somália, 99% das mulheres foram mutiladas, né, em alguns lugares 50%. Aí você pensa, bom, isso deve estar diminuindo. Não, por alguma razão misteriosa está aumentando. E a expectativa, assim, é muito difícil você acompanhar esse número, mas tudo indica que esse ano a gente tem alguma coisa como 4,3 milhões de novas meninas mutiladas genitalmente. Vou repetir, 4 tantos milhões de meninas, e vai que está crescendo, estão achando que ano que vem vai ser 4,6 milhões de meninas mutiladas, e isso é bastante perturbador, porque eu até fiz uma pergunta rápida, eu falei, desculpa, isso tem alguma justificativa religiosa? Não, é um costume que precede, é um costume anterior a religiões, tanto que você tem isso sendo praticado não só por muçulmanos, mas por cristãos coptas, por judeus etíopes. Aí você fala, né, mas é o tipo de notícia que só vem à tona, obviamente, porque você tem jornalistas no mundo. Né? Se você pegasse, se o mundo dependesse do Jeff Bezos, você ia provavelmente ver... Eu nem sei, a primeira-dama dos Estados Unidos. Então eu fico feliz que exista ainda, né, gente produzindo esse tipo, se dedicando a trazer à tona esse tipo de completa barbárie que misteriosamente está aumentando, não é? E que mesmo em países europeus que de repente acolheram imigrantes, os imigrantes levaram consigo essa prática. É uma coisa um pouquinho perturbadora, mas vamos tentar falar aqui de coisas, vamos olhar para o céu, né? Vamos olhar para o céu, e isso é muito interessante, não só para esses dias, o sol está particularmente mal-humorado, tem uma mancha solar ali, gigante, é muito curioso, a foto é linda, eu vou dar um link aqui, a foto da mancha solar é linda, está rasgada na superfície do sol ali, uma confusão. Essa mancha solar dá para colocar 15 terras uma do lado da outra. Então pega o nosso planeta, multiplica por 15, é o tamanho da encrenca, né? E ela está super mal-humorada, está fazendo um monte de erupções solares, e isso está provocando já, acho que de ontem para hoje, teve um colapso da comunicação de rádio na Europa e talvez um pouco na África, está fazendo confusão, não é? Mas já que a gente está falando aqui de coisas que estão acontecendo no céu, eu ainda acho que a gente deveria voltar para a adoração do sol, estava tudo muito bem, porque afinal a vida nesse planeta depende primariamente dele se comportando relativamente bem, mas já que a gente está falando de céu, eu comentei recentemente, acho que do James Webb, do telescópio James Webb, que ele tinha achado vários, onde ninguém imaginou que ele fosse achar nada, ele achou vários pontinhos vermelhos, a questão o que não é, o que é, o que não. Tem mais notícia do James Webb, eles acabaram de localizar a galáxia mais antiga que a gente já viu. Né? O universo tem mais ou menos 13,8 bilhões de anos, essa galáxia teria sido formada mais ou menos há 13,5 bilhões de anos, ou seja, quando o universo tinha 200 e poucos milhões de anos. Eu sei que esses números ficam um pouco fora do nosso imaginário, e aí eu também começo a pensar que existem pessoas que têm bilhões de qualquer coisa, de dólares, que também fogem completamente à minha capacidade de visualização.
e também de compreensão por que é possível alguém ter bilhões de dólares, né? Ainda mais porque esses bilhões de dólares, em princípio, vieram de algum lugar, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é interessante que ele achou uma galáxia, que, né, quando o universo tinha 200, 300 milhões de anos, e essa galáxia, ela é mais complexa, ela é mais sofisticada, ela é mais brilhante do que a gente poderia imaginar. Porque pelo que a nossa física atual, pela nossa astrofísica, cosmofísica, etc., todos os modelos indicam que deveria ter demorado um pouco mais. Não é? Ainda como é que eles sabem que essa galáxia é um pouco mais rica? Porque a luz dela dá sinais de que ela contém nitrogênio. E nitrogênio não nasceu no Big Bang, não tinha nitrogênio no Big Bang, tinha hidrogênio e hélio, acabou. Tá bom, um pouco de lítio, mas não tinha nada disso. Esses elementos mais pesados, eles só vão se formar na medida que as primeiras estrelas, que trabalhavam com o que elas tinham, que era hidrogênio e hélio, elas vão em algum momento morrer e vão liberar tudo que elas produziram nesse meio tempo, que são essas coisas que fazem eu e você, né? Carbono, oxigênio, nitrogênio e tal. Isso são as estrelas que fazem, isso não nasceu no começo do universo, né? Então, quando você vê uma estrela dos primórdios, que deveria ter só hidrogênio e hélio, com um pouco de nitrogênio, isso é sinal de que, adivinha, vai fazer o quê? Joga o cientista na fogueira, né? Queima o cara, ou expulsa, manda para uma prisão em Guantánamo. Não, se você simplesmente celebra, porque veja que legal, temos aqui um excelente mistério e a gente tem que olhar de novo para aquilo que a gente considerava sólido e certo, né? Os caras, como sempre, estão celebrando, né? Mas já que a gente está falando sobre céu, uma questão interessante aqui. Eu estava vendo, acho que na Scientific American, encontraram um manuscrito em pergaminho, um manuscrito medieval, não é? Com textos de São João da Escada, St. John of the Ladder, São João da Escada. Quem é o São João da Escada? E por que tem uma escada? Não, porque é um texto importantíssimo na religiosidade medieval, porque ele escreveu um livro, A Escada para o Paraíso, ou seja, o que for, que são orientações para quem quer levar uma vida ascética. Vale lembrar que no começo do cristianismo, se você já viajou para Anatólia, para a Turquia, você deve ter visto lá um monte de mosteiro, de convento, sei lá, de lugares em que essas pessoas, esses primeiros cristãos iam viver uma vida no meio do nada, né, de ascese. Então, ele era um guia para os ascetas que queriam chegar ao paraíso através de uma escada. Qual era essa escada? Caso você tenha interesse, ela inclui vários. Eu vou dar um link aqui, a Wikipedia é bastante útil nesse momento, por enquanto. Né? Ela vai contar que você tem que, obviamente, renunciar ao mundo, você tem que causar aflição ao seu próprio corpo, porque o seu corpo, obviamente, é um problema, é uma coisa ruim por natureza, você tem que domesticar a sua fome, na verdade, é como se fosse uma amante muito exigente, você tem que... Aí tem um monte de coisas completamente desagradáveis, injustificáveis, e que o cara está achando que é caminho para algum lugar. Ok. Paciência, né? Aparentemente isso fez sucesso, não é? Mas o que eles acharam nesse manuscrito é que tinha sinais de que aquele pergaminho já tinha sido usado antes, né? Isso é comum, pergaminho era um suporte bastante robusto para escrita, mas ele era muito caro, né? Então, se você não tinha dinheiro, não tinha grana para comprar pergaminho novo, você pegava alguma coisa que já tinha sido escrita, você raspava e escrevia por cima, né? Então, quando você acha hoje pergaminhos por aí, aliás, eu vou lançar aqui um termo que é muito comum no universo acadêmico, que é uma palavra que aparece em qualquer tese que eu já vi por aí, que é um palimpsesto. E a cidade de São Paulo é um palimpsesto arquitetônico. O que quer dizer palimpsesto? Palimpsesto é isso, você pega um pergaminho, você raspa e escreve outra coisa por cima, depois vem outro xarope, raspa e escreve outra coisa por cima. Aí, quando você finalmente encontra um pergaminho, ele na verdade tem camadas e camadas ali que às vezes você consegue recuperar, às vezes não. É isso que quer dizer palimpsesto. Agora pronto, você já vai entender um pouco melhor 75% das teses de humanas, não é? Mas então foram ver o que tinha por baixo do texto do São João da Escada e suas magníficas dicas sobre como chegar ao paraíso através da mortificação do corpo, não é? Pois bem, o que tinha lá atrás? Tinha um texto do século II a.C., século II a.C., do pai da astronomia científica, que é o grego Hiparcos. Hiparcos, séculos antes de Cristo, ele já estava começando a tentar fazer algum tipo de registro
mais preciso, mais exato, mais, vamos chamar assim, científico, das estrelas no céu. É um cara que está tentando mapear o céu de uma maneira mais sistemática. Para quê? Se é para fazer horóscopo? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas acontece que ele é o pai da astronomia, do conhecimento, uma tentativa de entender a natureza, de entender o céu. Não é? E é muito, para mim é uma ironia um pouco triste, né, que esse primeiro passo no caminho de um entendimento do universo, que vai acabar com o James Webb, ou vai começar, na verdade, com o James Webb, com o Hubble, com a estação espacial, com os telescópios no Atacama, né, e o que é uma grande aventura, isso tenha sido sumariamente apagado para alguém escrever um manual de ascese, né, de negação do corpo, para você finalmente subir ao céu. Né? Felizmente, a gente conseguiu passar por cima de séculos e séculos de obscurantismo religioso. Né? Veja, independente de qualquer consideração sobre a fé, a gente tem que reconhecer que historicamente, né, a entrada do cristianismo na civilização ocidental correspondeu, infelizmente, a digamos assim, um hiato na pesquisa científica e filosófica, porque de uma hora para outra tem um livro só, que é um livro sagrado, e o resto é heresia. Né? Então a gente perdeu aí não sei quanto, mais ou menos 1000 anos, né? 1000 anos deixando para trás toda uma tradição de pesquisa, de curiosidade, de questionamento, né? A gente ficou ali de joelho, pagando pau para um texto só, não é? Então, para mim, é uma ironia, mas eu fico feliz que, pelo menos, a gente, em algum momento, ou pelo menos algumas pessoas, resolveram que tinha outras maneiras de você lidar com o universo à sua volta, maneira que é, inclusive, mais respeitosa, tentando ouvir o que o universo tem a dizer, e que hoje a gente tem, pelo menos por enquanto, satélites e telescópios, não, durante muito tempo, porque a gente está notando aqui uma volta do fundamentalismo religioso, né, nos Estados Unidos, né, dessa campanha em prol da ignorância, a campanha contra a educação e o conhecimento e os experts e a ciência, né, e esses caras são eleitos e não é que foi uma tomada de poder, não foi um putsch, nada disso. Então eu acho relativamente significativo, não é, que a gente encontre um manuscrito que represente essa passagem. O cara fala, olha, aqui tem um texto que está tentando entender o céu. Não, dane-se, esquece, apaga esse negócio aí. Eu vou mostrar como é que você chega no céu sem foguete, sem as leis de Newton, né, sem a teoria do Einstein. Como é que você chega no céu passando fome e, sobretudo, não fazendo nunca mais sexo, que parece estar por trás também da ideia da mutilação genital feminina. Mas tem aqui uma história que eu acho bastante interessante, que tem a ver com o passado, e que tem a ver com o presente, e que tem a ver com tradições, e que tem a ver com modernidade. É um vídeo de um criador, né, de um divulgador de conhecimento, vamos chamar assim. Eu prefiro isso do que creator. Creator quer dizer qualquer coisa, você pode estar criando mentiras, fake news, etc. e tal, mas ele é um cara que está compartilhando a sua expertise, que é o John Moriello, que é um designer, se eu não me engano, acho que ele é canadense. Eu acho que ele é canadense. Eu acabei contactando o cara pelo LinkedIn, ele foi super receptivo, né? Ele é um cara bacana de conversar. Ele tem um canal bárbaro em que ele fala basicamente sobre design. A gente já citou esse cara antes, mas dessa vez ele fez um vídeo extremamente interessante em resposta a um vídeo que está se tornando muito popular, que caiu no meu colo, acho que não sei se foi recomendação de alguém ou do algoritmo, que é um vídeo que quando eu assisti eu falei, que coisa estranha. Na verdade, o vídeo era um vídeo saudosista, eu vou dar o link para os dois aqui, um vídeo saudosista em que está dizendo por que o mundo antigo era mais bonito, por que o mundo de hoje é feio. Né? Então o rapaz que está vestido com um cabelo meio retrô, com uma roupa meio retrô, ele parece que pulou de uma máquina do tempo do H.G. Wells, né? É uma figura meio anacrônica, super melancólico, porque veja a modernidade, olha como é que é um poste de luz hoje, agora vá para Londres, ele acha que é inglês, veja os postes na beira do rio Tamisa. Eu já fotografei, inclusive, são lindos mesmo, são feitos de metal, de fundido, sei lá são esculturas. Me falou, veja, por que a gente já foi capaz de fazer um poste assim e agora faz um poste assado? Aqui em São Paulo você tem aqueles postes do centro da cidade
que aliás para mim eram os únicos postes do mundo. Eu cresci no centro, eu cresci na Rua São Luís e todos os postes eram postes que a gente chama hoje de São Paulo Antiga. E a primeira vez que eu vi um poste feito de um tubo de aço e uma lâmpada, sei lá o que, halógena, eu achei que tinha alguma coisa errada. Mas, pois bem, por que que a gente hoje está cercado de coisas que são impessoais, que são frias, que não tem ornamento? E aí ele vai continuar nessa lenga-lenga e vai mostrar uma estação de esgotos em Londres, vitoriana, que é um festival de ornamentação, de cores, de enfeitinhos e esculturas e de azulejos. Realmente uma estação de esgotos que parece, nem sei o que parece, parece um palácio. Né? E fala, olha, veja, a gente já foi capaz de fazer isso, por que que a gente hoje... Aí ele mostra uma estação de esgoto hoje, obviamente uma instalação técnica. Né? É cano para lá, tubo para cá, concreto, claro. Quer dizer, eu estou dizendo claro, eu já vou chegar nesse claro daqui a pouquinho. E ele fica se lamentando, por que que a gente deixou isso para trás, por que que a gente não retorna para essa coisa mais estética. Eu fiquei com um mega pé atrás, não gostei, eu achei, o cara está sendo injusto com várias conquistas da vida moderna, mas eu deixei isso para lá. Mas esse vídeo do John Mauriello, ele vai justamente destrinchar, né, essa falácia, vamos chamar assim. Porque veja lá, se você chega na beira do Thames, em Londres, e vê um poste absolutamente sensacional, a gente deveria se lembrar que isso foi possível porque era uma época que Londres era a capital de um império que estava explorando de uma maneira bastante agressiva, né, o resto do mundo. Então é fácil você posar de bacana, é fácil você querer demonstrar a sua riqueza, né, demonstrar o seu poder imperial fazendo um poste extraordinário. É fácil porque o dinheiro está saindo literalmente pela torneira, né? O dinheiro que está vindo da exploração de colônias. E aí então uma estação de esgoto vitoriana, a mesma coisa, é uma celebração, né, desse império de homens brancos sobre um mundo que é basicamente recurso. Né? Então eles podem... E aí tem outra questão também que o John Mauriello chama atenção, não só para essa questão de exploração, para essa questão de dominação, para essa questão que está aparecendo aqui alguma tese de humanas também, mas pelo simples fato de que você analisar a era vitoriana em Londres, ou pode ser em Paris, né, onde você quiser, que você vai analisar aquela época onde tudo era lindo, isso se chama viés de sobrevivência. Você está analisando uma época por aquilo que sobrou. Porque se você voltasse para aquela época, na boa, as condições de vida na cidade eram simplesmente inomináveis. Era cheiro de estrume de cavalo por tudo quanto é lado, né? Gente jogando dejetos pela janela, né? Essa estação de tratamento era uma tentativa ali de você tornar a cidade inglesa mais higiênica, porque era um tumulto, era um caos, né? As pessoas, os trabalhadores, por conta da Revolução Industrial, viviam em condições pavorosas, né? Você tinha criança trabalhando. Então, quando o cara olha para o passado e fala, nossa, o passado era mais legal, eu acho que ele está cometendo aí uma grande injustiça com todo mundo que pagou essa conta. Né? Quem pagou essa conta do prédio lindo, do prédio decorado, do Palácio de Buckingham, do Big Ben, etc. e tal, o mundo pagou essa conta. Né? E aí não sobra quase que nenhum vestígio, né, do que tinha antes. Não é? Quando você, sei lá, de repente, vamos pegar um outro caso qualquer. Por exemplo, Paris, maravilhosa, magnífica, não é? Mas isso porque teve um arquiteto com o aval ali do imperador francês, né, Napoleão II ou III, não lembro bem. O Napoleão falou, olha, Paris é um lixo, está horrível, é um monte de ruínas, etc. e tal, quando a população se revolta é um caos, né, a gente não consegue massacrar a população, então, por favor, me faça um plano para que a cidade não só fique mais limpinha, mas também expulse um pouco esse pessoal bagunceiro e também fique mais fácil para o meu exército confrontar qualquer tipo de rebelião. Então vem o Haussmann, derruba um monte de coisas, né? Sobrou uma coisinha ou outra, talvez ali em algum outro bairro mais medieval de Paris e tal, mas o cara passou o trator em cima de tudo, né? E botou aquelas largas avenidas inclusive para o exército poder circular, né? E não ser confrontado mais com guerrilha urbana, é basicamente isso. Mas aí o John Mauriello vai mostrar que, veja,
hoje, quando você é um designer maravilhoso, você é um arquiteto extraordinário, quando você vai fazer um projeto novo, você não pode dar asas à sua imaginação, porque a sociedade evoluiu e ela criou normas que muitas vezes são normas técnicas, né? Normas que muitas vezes são normas de higiene, de saúde, e muitas vezes também são leis que têm natureza política, né? Então, veja, você não faz o prédio que você bem entender, você vai ver primeiro o que pode ser feito naquele bairro, o que você pode fazer, que material que você pode usar que não é um risco para a saúde. Então, tem uma série de restrições. Tanto que acho que o vídeo do John Mauriello é assim, as pessoas que você não vê que fazem o design que você vê, alguma coisa parecida com isso. Porque você tem que desenhar e você tem que criar e você tem que construir dentro de restrições que não são restrições ditatoriais, que não é o Stalin, já foi, né? O que era, não era o Mussolini, também já foi, né? Que não era o Haussmann, também já foi. Mas hoje você tem numa cidade civil, democrática, moderna, você tem uma série de considerações a ser levada em conta, né? Essa rua suporta um prédio de 25 andares, que eu estou pensando aqui no que estão construindo à nossa frente. Provavelmente não, mas a nossa prefeitura é vendida. Né? A infraestrutura de esgoto suporta mais? Não, provavelmente não, mas a prefeitura é vendida. Né? Então, você vai gerar tráfego, tem escoamento do tráfego? Não, mas a prefeitura é vendida. Então tem uma série, deveria ter pelo menos, uma série de restrições de engenharia, de arquitetura, de saúde pública, de trânsito, de ocupação do solo, ambiental inclusive, que antes não havia. Né? Antes você podia fazer o que você bem entendesse, ainda mais com dinheiro infinito vindo de colônias ou de, sei lá, trabalho infantil. Né? Cara, hoje, desculpa, mas você trabalha dentro e dá para fazer coisas muito legais. É lógico que tem gente que faz coisa feia. É lógico que você teve momentos profundamente ideológicos. Na hora que você tem arquitetura brutalista, que é essa que usa cimento aparente, né, concreto aparente, é muito marcada por ideologias aí um pouco mais totalitárias, né, um pouco mais à esquerda. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que levar em conta que essa Europa maravilhosa que todo mundo tem saudade, na Segunda Guerra estava se matando a baioneta, metralhador e tanque. Né? E aí depois todo mundo foi bombardeado até a exaustão. Né? Então, o que acontece quando acaba a Segunda Guerra, que foi esse horror dessa civilização tão maravilhosa assim, né? Todo mundo se matando industrialmente, né? Você tem um monte de gente desalojada. Você não tem mais casas. O que você faz? Você tem que construir rápido. E como é que você constrói rápido? Chamando artesãos italianos, chamando fundições inglesas. Fala, cara, eu preciso de algum método construtivo. E aí surge o concreto armado, surge a arquitetura moderna e você começa a resolver esse problema o mais rápido possível com o pouco dinheiro que sobrou, porque você gastou tudo em bomba, tanque, avião, etc. e tal, e mortandade. Né? Então, veja, depois da Segunda Guerra, você tem aí uma urgência de você construir habitações, e habitações que sejam dignas, habitações que sejam saudáveis, né? Bairros que sejam viáveis. Não é? E isso, ok, não dá para fazer um rococó, não dá para fazer uma catedral medieval? Não, mas muitas vezes é muito melhor do que você tinha antes num mundo que, de repente, as camadas mais desfavorecidas da população viviam em condições absolutamente precárias. Então é muito legal esse trabalho que o John Mauriello faz, e ele é designer, né? Ele muitas vezes denuncia o quanto, de repente, muitas decisões estéticas são vazias de alma, ou são feias, ou poderiam ser mais bonitas, ou poderiam ter mais consideração. Mas aí no final ele coloca uma consideração que eu acho ótima, que ele fala, olha, o problema da arquitetura atual ou do design atual não é exatamente o fato dele ser feito de concreto e não de mármore. Né? O problema não é que ele é feito industrialmente e não é feito artesanalmente. O problema é que o que as pessoas realmente percebem é quando alguma coisa foi feita com carinho, foi feita com preocupação. Então você pode ter espaços hoje, eu penso aqui no Sesc Pompeia, que é uma obra brutalista, concreto aparente, uma arquitetura bastante moderna, mas é uma delícia estar lá. E você percebe que todos os detalhes foram pensados para tornar a sua experiência mais agradável, mais digna. Então a questão não é tanto uma questão de estética, não é tanto uma questão de decoração, não é tanto uma questão ideológica, mas é uma questão de se as pessoas percebem que aquilo foi criado com cuidado
pensando nelas. As pessoas gostam de sentir ou de imaginar, né, que acho que o que sempre fez com que a comunidade Apple, veja, olha o detalhe, essa luzinha aqui faz assim, faz assado, olha, a tampa abre assim, abre assado. Na verdade, ela não está necessariamente dizendo que o design é melhor. Ela está se sentindo mais paparicada, ela está se sentindo mais levada em conta. Né? Essa é uma lição que as marcas devagarinho foram aprendendo, a Microsoft foi aprendendo, a Samsung foi aprendendo, até a coitada da Apple já ficou meio para trás. Mas eu acho que isso é muito interessante porque tem a ver com uma compreensão maior, não só do que cada indivíduo precisa para se sentir valorizado, mas também sobre como uma sociedade funciona, né? Sobre como uma sociedade cria as próprias condições para que ela mesma floresça. Não é porque se você deixar na mão dos empreendedores, é o que está acontecendo aqui à minha volta, está acontecendo aqui em São Paulo, está acontecendo em Camboriú, né? Se você deixar na mão desses caras, os caras até podem construir coisas que até podem ser esteticamente bonitas, mas são um desastre em termos ambientais, em termos arquitetônicos, em termos de sei lá do que, de convívio, de respeito à natureza, ou então até mesmo de uma certa justiça social. Né? Recentemente eu fiquei sabendo, acho que eu comentei com vocês aqui, que tem um empreendimento em São Paulo em que você tem apartamentos, acho que de 600 metros quadrados, alguma coisa dessas, que custa 60 milhões. Não é? Aí você fala, é disso que a gente estava precisando? Sim ou não? Né? Mas a questão volta a ser como é que a gente faz, né, para a gente criar coisas em que fique claro e que para todo mundo, e sobretudo para quem está usando, que aquilo foi pensado com carinho. Né, que aquilo foi pensado, que aquilo foi considerado, que aquilo levou em conta que são humanos usando e não são androides, não são sei lá quem, né, o povo da Faria Lima, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? Mas eu achei esse vídeo do John, eu admiro esse cara, eu acho uma postura... Lá, 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 lá. Mil perdões, limpando a garganta que demorou um pouco. Eu admiro bastante esse cara, eu admiro bastante a postura dele. Ele é um professor, ele não está no YouTube exatamente para fazer dinheiro, para ter milhões de seguidores. Muito provavelmente aquele vídeo saudosista, né? Eu antes era muito melhor. Essa coisa do antes é muito melhor é a primeira armadilha de qualquer totalitarismo, né? De qualquer populista. Né? Vamos fazer o America Great Again. Vem o Bolsonaro dizer que, imagina, durante a ditadura era muito melhor. Né? Esse tipo de saudosismo, eu acho que além de ser uma manipulação fácil, porque a gente realmente é muito vulnerável com esse tipo de questão, mas é de uma injustiça absolutamente extraordinária com a vida de pessoas que de repente não têm a sua voz registrada, né, que não deixaram vestígios, que só deram sangue, suor e lágrimas, né, para que meia dúzia conseguisse fazer palácios maravilhosos e postes magníficos em Londres. Né, e a gente vê essa coisa do make qualquer coisa great again. Você vê o Trump tentando ressuscitar uma América não sei de quando, né, não sei o que ele achou melhor do que hoje, não sei. Você tem o Putin tentando ressuscitar não só Stalin, mas como o Pedro Grande, ou seja lá mais quem foi, Ivan Terrível, está querendo ressuscitar um tempo mitológico da União da Rússia, mesmo, imagina, se associando à memória de ditadores sanguinários. Essa é uma armadilha comum. Não é? Mas é importante a gente, de novo, focar no quanto aquilo que a gente faz efetivamente leve em conta quem, né? Beneficia quem, ela está atendendo às demandas de quem? A demanda do Jeff Bezos, né? Está atendendo a demanda do Trump, está atendendo a demanda dos governadores e prefeitos de São Paulo, ou sei lá quais ministros do governo atual, tanto faz. A questão é como é que a gente tenta resgatar em todo mundo que produz qualquer coisa essa preocupação. Tem gente do outro lado, né? Tem gente na ponta. O que você faz deveria ter um impacto positivo, deveria fazer com que as pessoas se sentissem mais dignas e não marionetes, não engrenagens, não lixo, né? Alguma coisa ser jogada no forno e queimada.
Não, como é que a gente resgata esse tipo? As escolas estão falando sobre isso? Não, quando eu vejo o LinkedIn ali, grandes influências, professores, palestrantes, celebrando, né, que as empresas estão abraçando o AI, quem não abraçar vai ficar para trás, aí nenhum deles está comentando sobre a Amazon demitindo 16 mil pessoas, o Washington Post demitindo 300 jornalistas, perdão, ou recentemente ouvi que uma consultoria já assumiu lá para os próprios funcionários que nos próximos anos provavelmente 3/4, né, da força de trabalho vai ser substituída por AI, e tem gente achando que isso é desejável, né, tem gente achando que isso vale a pena você, né, investir a sua própria imagem em troca de algum benefício meio estúpido, né? A gente continua criando capacetes quando a gente deveria, na verdade, estar parando de bater a cabeça na parede. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo apoio financeiro dos Super Raríssimos lá no Coffee. Um grande abraço e até amanhã.